Mas, né, para os incrédulos, né, eu vou apresentar uma prova incontestável de que Jesus, o apóstolo Paulo mostra que Jesus é o Deus que se fez homem. Veja estes comentários, veja agora. Então veja, o texto os versos que eu vou mencionar agora, vamos examinar, está em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, né? Diz assim, que sendo em forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então veja, no grego koiné, o grego popular, no qual foi escrito esta carta, as cartas e os evangelhos do Novo Testamento, há duas palavras para imagem, figura. Né? Há duas palavras. Preste bem atenção, são duas palavras para forma, imagem ou figura. São duas palavras, morfê e esquema. Morfê significa forma, imagem, figura. Interior. Interior é o que está dentro. Esquema é a forma, a imagem, a figura exterior. É aquilo que você pode ver. É a figura externa. Uma delas é morfê, e ela significa a essência, o interior. Tá? E esquema, que é aquilo que você pode ver. Tá? Então, exemplificando, está vendo essa garrafa? Aqui, ó. É uma garrafinha d'água, você deve conhecer a marca, né? Bonafonte. Né? Então, o que você está vendo é a imagem, é a figura exterior, é aquilo que você pode ver. Tá? Mas no grego, para imagem, figura, eles têm uma palavra, ou uma outra palavra, que é morfê, que é a imagem interior, é o que está dentro. Entendeu? Então veja, é o que está dentro da garrafa. Ó. Eu vou tirar o morfê desta garrafa. Ó. Está entendendo? Então esquema é o que você consegue ver, é o exterior. E morfê é aquilo que está dentro, é a imagem interior. São duas palavras, esquema e morfê. Tá? Então veja, essas duas palavras nós vamos encontrar aqui nesses versos lá de Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8. O verso 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, essa palavra forma, ou você pode traduzir também por imagem, essa forma de Deus, essa imagem de Deus, a palavra usada aqui para forma e imagem, no grego, é morfê. Então Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele é a forma interior de Deus. É a morfê, é a forma interior de Deus. Depois segue dizendo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar, o que significa usurpar? Veja aí, o dicionário está dizendo, né? Veja a definição do dicionário Aurélio. Usurpar significa apoderar-se violentamente ou fraudulentamente do que pertence a outrem. Chegar a possuir sem direito, obter alguma coisa por fraude à viva força. É exigir para si uma coisa que você não tenha direito. Por exemplo, eu não sou advogado,
Mas se eu exigir alguma coisa, como se eu for um advogado, eu estou usurpando de um direito que eu não tenho. Eu não sou advogado. Percebe? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Note a palavra usada aqui. Agora eu chamo a sua atenção para duas palavras. Igual. Igual significa mesmo tamanho, mesma forma, mesma consistência, mesmo peso, mesma textura. É tudo igual, não apresenta diferença. A outra palavra é semelhante. É aquilo que parece, é análogo, é idêntico, parecido, mas não é igual. Igual não é parecido, não é semelhante. É igual a Deus. Por isso Jesus disse a Filipe: ainda não me tens conhecido, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele disse, não, ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele disse aos judeus, né? Eu e o Pai somos um. Lá em João 10, João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Igual a Deus. Né? E segue dizendo, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se, o que significa isso? Se Jesus é Deus, né, e nós entendemos que Deus é onipotente, quer dizer, pode fazer todas as coisas, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. É isso. Ele esvaziou-se, quer dizer, de uma maneira maravilhosa, ele deixou de exercer esses poderes. Né? E você lê nas cartas, nos evangelhos, que ele sentia tristeza, ele sentia-se derrotado. Deus meu, por que me desamparaste? Frustrado, entendeu? Fome, né? Sede, tinha os mesmos problemas que nós temos como homem, né? As mesmas necessidades. Mas esvaziou-se a si mesmo, significa isso. Né? Depois segue dizendo a frase seguinte, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. Novamente a palavra forma, ou você pode traduzir também como imagem, né? De servo. A palavra aqui é morfê novamente. Quer dizer, interiormente, ele tomou a mesma forma de um homem interior, né? Do homem interior, com as suas limitações, né? As suas frustrações, as suas tristezas, as suas alegrias, exatamente como você e como eu, na nossa natureza interior. Chamo a sua atenção aqui para o ensino do nosso terceiro ponto de doutrina, que diz: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Repito, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Confira isso que eu estou dizendo lá no final do seu inário. Essa é a verdadeira doutrina da congregação. E eu alerto você que a liderança, que é constituída de homens envolvidos com a maçonaria, eles não acreditam em Jesus Cristo, na divindade de Jesus, porque eles estão atendendo a outros interesses,
aos interesses do ecumenismo para o estabelecimento de um governo mundial, o governo do anticristo. Por isso, fizeram a sua cabeça e você hoje não sabe que Jesus Cristo é Deus. E você não acredita na divindade dele porque a sua mente foi manipulada por falsos ensinamentos. Se você não se harmoniza com a doutrina da igreja, com a doutrina da congregação, você é um apóstata e a congregação não é o seu lugar. E lhe advirto, você vai parar no inferno, porque quem não crê na divindade de Jesus não tem a sua salvação. No interior de um servo. E essa palavra servo no grego ainda tem mais uma conotação. É aquele servo da pior qualificação, sabe? Porque nas sociedades gregas ou romanas existiam nas famílias que tinham escravos, o escravo de melhor qualificação, por exemplo, era o professor, o aio, né, que ensinava as crianças da família. Agora, havia também o escravo que era encarregado dos piores serviços. E eles tinham várias palavras para designar essa qualificação, pois este humilhou-se, tomando a forma de servo, é o servo da pior qualificação. Fazendo-se, a outra frase diz, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui já não usa mais a palavra igual aos homens. Usa a palavra semelhante aos homens. Então ele tomou a forma interior do homem, o homem interior, igualzinho, né? Mas se fez semelhante aos homens, quer dizer, parecido com os homens. Eu não sou igual a você, eu sou seu semelhante, tá? Porque tenho 2 olhos, nariz, boca e tal, entendeu? E aí o verso 8 fecha todo essa minha exposição, porque ele diz, e achado na forma de homem. Agora novamente encontramos a palavra forma, só que já não é morfê, a palavra usada no verso 6 e no verso 7, morfê. Agora aqui a palavra forma é a outra palavra, é esquema, que é a aparência exterior. Lembra que eu mostrei a garrafinha? A aparência exterior é aquilo que você pode ver. Então, ele achado na forma de homem, achado na forma, na aparência exterior de um homem. Quero dizer, os homens olhavam para Jesus e viam um homem igual a você, igual a mim. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Novo Testamento mostra a divindade de Jesus Cristo. Cumprimento de mais de 400 profecias do Velho Testamento. Mas para você, né, que é um ardoroso incrédulo da divindade de Jesus, esse verso está te dando uma marretada na cabeça. Não é verdade? Você vai para o inferno é porque você quer. Quem não crê na divindade de Jesus Cristo, mentiroso faz dele um hipócrita, um charlatão, um enganador, porque durante todo o seu ministério ele se apresentou como Deus que se fez homem. Tá bom? Depois não vá reclamar que a chapa está quente, quando você estiver sentadinho lá no forno, nas mãos do diabo. Que esperto, hein? Salve sua alma.